Promover informações integradas e georreferenciadas do Estado de São Paulo, possibilitando uma ampla disponibilização de dados para subsidiar as discussões públicas em torno das metas de regulação e de apropriação do território. E aqui no auditório da FATEC Tatuí está acontecendo a oficina do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo. Essa oficina é uma oficina que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado traz, pelo Governo do Estado. Nós viemos representando o secretário Maurício Brusadin. E a grande questão para nós é conseguirmos pactuar dentro do Estado de São Paulo uma visão de sustentabilidade. Que Estado de São Paulo nós queremos para os próximos anos? E a gente está começando a trazer uma proposta de zoneamento ecológico econômico, e o zoneamento ecológico econômico ele tem um arcabouço legal, é uma legislação, um instrumento que está previsto em lei que a gente precisa fazer. E ele vem para quê? Ele vem para a gente conseguir desenhar o Estado de São Paulo nos próximos anos para que ele possa ser um Estado mais equilibrado do ponto de vista ambiental, social e econômico. Quando a gente fala ambiental, a gente está dizendo da preservação do patrimônio, sim, mas esse ambiental tem que ser preservado, também gerando emprego e renda, também garantindo uma economia competitiva e sustentável ao longo do tempo. Para fazer isso, não é possível fazer isso apenas tendo um olhar do Estado. A gente precisa também ouvir a sociedade nos seus diversos níveis. A sociedade civil organizada, os prefeitos, os empreendedores. E a gente começa esse processo de diálogo público a partir desse comitê de bacia, que é o comitê do Médio Tietê Sorocaba, e foi decidido por todos que a gente fizesse a reunião aqui em Tatuí. Que a Prefeitura de Tatuí nos recebeu de braços abertos e a FATEC Tatuí tem toda a infraestrutura necessária para poder acolher uma reunião como essa. Então é com muito prazer que a gente inicia esse processo. Nós vamos passar por todos os comitês de bacia, mas começar por um comitê como esse, por Tatuí, nos deixa muito feliz, porque sinaliza de que há espaço para o diálogo e há capacidade instalada nos municípios e na sociedade para aprimorar o nosso olhar, para conseguirmos fechar esse zoneamento ecológico econômico para um Estado de São Paulo mais próspero. O zoneamento ecológico econômico ele tem uma previsão de um olhar estadual, é para olhar o Estado todo. Se eu estivesse hoje me colocando no papel do secretário de Meio Ambiente de algum município, que seja de Tatuí, que teve a presença aqui do Célio, que a gente agradece, o secretário de Meio Ambiente ele vai poder ter um olhar agora acima do dele. É olhar Tatuí dentro de um contexto de Estado. Bom, como está Tatuí? Tatuí está como? Que contribuição que ela pode dar do ponto de vista ambiental, social e econômico para garantir que esse Estado de São Paulo seja um Estado mais equilibrado? Para a gente sempre lembrar que o Estado é muito mais do que as somas dos municípios, mas que ao mesmo tempo o Estado não pode atropelar o município na sua atribuição. É a harmonia e coexistência desses dois entes que a gente consegue trazer uma sociedade mais próspera. Nós trouxemos a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, através das suas várias instituições, e com outras secretarias de Estado que cuidam da parte econômica e social, nós reunimos o máximo de dados que a gente tem e trouxemos eles organizadamente, não são todos, é uma parte deles, e é a parte que justamente permite a gente conseguir olhar o Estado e entender onde estamos hoje, do ponto de vista do desafio social, econômico e ambiental. Só que isso não é o suficiente, a gente precisa ouvir a sociedade. E nós vamos ouvir a sociedade aqui hoje e vamos ouvir todos os comitês para conseguir fazer um pacto que seja coeso, que todo mundo se enxergue nele para a gente poder gerenciar o zoneamento junto. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Aqui vivem 43 milhões de habitantes que compartilham um mundo de atividades, negócios e recursos naturais. As demandas dessa população são as mais diversificadas. Assim, algumas regras e acordos são necessários para compatibilizar os usos do território e harmonizar as diversas necessidades da população. Para isso, o Estado de São Paulo está elaborando o ZEE, Zoneamento Ecológico Econômico. Traduzindo, é um conjunto de regras e acordos para organizar o território, considerando as características naturais e as dinâmicas sociais e econômicas de cada região. O processo de elaboração do ZEE se orientará por 5 diretrizes que refletem um estado mais sustentável para o futuro. São elas: resiliência às mudanças climáticas, segurança hídrica, salvaguarda da biodiversidade, economia competitiva e sustentável e redução das desigualdades regionais.
A implementação do ZEE orientará os investimentos públicos e privados para que sejam economicamente produtivos, socialmente responsáveis e ambientalmente adequados. Com isso, proporcionará melhorias na qualidade de vida de todos. A sua participação nesse processo é fundamental. Só o envolvimento de agentes públicos, privados e da sociedade civil organizada garantirá que o processo traduza as necessidades da população. Acesse o portal ZEE e veja como participar. É fundamental essa importância porque esse trabalho da Zona Ecológica Econômica está sendo lançado na nossa bacia, né? No nosso comitê, na bacia do Sorocaba e Médio Tietê. Estamos tendo a honra de fazer esse trabalho, de poder trazer, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo está trazendo esse trabalho para nós. Então é um exercício, é uma oficina que nós vamos fazer hoje, é mais uma grande ferramenta para fazer todo esse levantamento ecológico e econômico da nossa região, as nossas necessidades. Então hoje são 5 salas temáticas onde a gente vai passar o dia estudando tudo isso, tá? Para fazer um levantamento da situação, para fazer um diagnóstico, para depois montar esse documento que vai sair até o final do ano, para que a gente possa então depois partir para essas ações muito necessárias. Certo. Podemos dizer então que o ZEE é algo que vem para somar para as secretarias do meio ambiente de cada município? Com certeza, né? É um instrumento que vem do Estado, mas ele não vem de cima, uma coisa de vertical. Ele vem para você expandir isso para toda a bacia, para todos os municípios e com a participação de todos, que é muito importante. Quando a gente fala de participação da sociedade, é a participação de todos, sociedade civil no sentido de as prefeituras, os seus técnicos, os prefeitos, os vereadores, enfim, todo o pessoal que atua de alguma forma de maneira pública, tá? E a sociedade também, como nós estamos aqui na Faculdade de Tecnologia, as faculdades da região, de Tatuí, os alunos, os professores, então você envolve todo mundo nisso, porque é onde a gente vive, é o nosso meio, é a nossa casa. Então a gente tem a obrigação de participar disso e construir essas ferramentas. Bom, o ZEE, você já sabe, é o Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado de São Paulo, que está sendo feito pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado e que tem como... O próprio ZEE é um dos principais instrumentos da política estadual de mudanças climáticas. E o ZEE tem como uma de suas diretrizes principais também a vulnerabilidade às mudanças climáticas. Essa é uma característica que é única no zoneamento ecológico e econômico do Estado de São Paulo. É o primeiro instrumento brasileiro que inclui a questão das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, como vocês sabem, hoje já não é mais uma questão de previsão, né? Todo mundo sente a frequência cada vez maior de eventos extremos e o território, o Estado tem que estar preparado para os impactos que essas mudanças estão trazendo. Então, um estudo como esse, como o zoneamento ecológico, econômico, que dê orientação para a instalação das atividades econômicas do Estado, não poderia deixar de analisar esses impactos que as mudanças climáticas trazem para o território, para que ele possa estar preparado para assimilar esses novos impactos de uma maneira que não acarrete perdas, nem perdas de vidas humanas, e nem perdas ambientais e nem perdas econômicas. Olha, os municípios têm os seus planos diretores também, né? Então, tem os seus planos diretores, tem os seus planos de bacia, tem os seus planos agora de região metropolitana, os PDUIs, né? Então, este plano, o zoneamento ecológico econômico, ele é, vamos dizer, uma camada maior, né? Ele olha o Estado como um todo mais distante, mas os municípios podem se beneficiar desse olhar e de todo esse estudo que está sendo feito para as várias características do Estado de São Paulo como um guia, né, como uma orientação, para também poder orientar os seus próprios planos diretores, que todos têm que, na verdade, estar dialogando, né, o plano da região metropolitana, o plano de bacias, o plano diretor, e dessa maneira isso traz mais suporte para o município para definir as suas diretrizes.
hoje para nós é um dia muito especial, porque é a primeira vez que nós estamos trazendo o ZE para fora das dependências do Sistema Ambiental Paulista, justamente para ouvir os técnicos. Esse é o grande destaque da reunião de hoje, é quando a gente passa a ouvir todos os técnicos regionais, cidadãos regionais que tenham interesse nesse tema de ordenamento territorial, de gerenciamento ambiental, para que essas opiniões e esses pontos de vista passem a incorporar dentro do diagnóstico para a construção do zoneamento ecológico econômico. Então a gente não quer que seja um instrumento de gabinete, um instrumento pensado e feito dentro do escritório, mas ao contrário, que ele justamente reflita aquilo que a população está pensando sobre aqueles temas aí, sobre esses 5 temas que nós estamos trabalhando. Para que a gente consiga esse apoio maior da população, nós desenvolvemos esse caderno aqui, que é ZE Entender para Participar, né? Zoneamento Ecológico Econômico Entender para Participar, que é onde explica o que é o instrumento, de forma que a sociedade possa entender o processo, se empoderar do instrumento e aí poder participar efetivamente do processo. Então essa que é a ideia, por isso que chama Entender para Participar. Não dá para participar de um processo que você não tem a noção de como é que são os instrumentos e as ferramentas que você pode contar. E esse caderno aqui traz hoje, também tem um vídeo que foi lançado logo de manhã na abertura do evento, e é esse material que a gente espera que dê apoio para todo mundo começar a contribuir com o processo. A importância é nós estarmos integrados junto a esse programa do ZE. Então, já vamos estar dialogando e já estar integrando e se inteirando de todos esses assuntos. A ideia força que sustenta o ZE é estabelecer uma política de desenvolvimento que compatibilize a dinâmica socioeconômica com os componentes ambientais, criando um instrumento dinâmico que acompanhe as modificações que ocorrem no território e na sociedade.